A reflexão de hoje tem como tema: os piores podem se tornar os melhores. A Bíblia Sagrada nos mostra um Deus amoroso, que tem prazer em abençoar os homens e tê-los ao seu lado em sua obra. O mais fascinante é que Deus não escolheu apenas pessoas íntegras, dignas e exemplares. Deus também escolheu pessoas com problemas de caráter, com temperamento descontrolado, com problemas emocionais. Podemos ter como exemplo Abraão, um homem que não conhecia o verdadeiro Deus. Jacó, que enganava e era enganado. Moisés, que havia cometido um homicídio e que tinha se tornado um fugitivo. Gideão era um medroso. Jefté era um líder de gangue de marginais. Pedro era volúvel, temperamental e negou o Senhor Jesus. Mateus era coletor de impostos e inimigo do povo judeu. Paulo era perseguidor do povo de Deus e consentiu a morte de Estevão e tantos outros cristãos. E poderia citar tantos outros homens que Deus escolheu. O mais impressionante é que o bom Deus criou situações, revelou o seu amor e transmitiu um plano, um sublime propósito para o coração desses homens. E as suas vidas foram transformadas e eles se tornaram líderes exemplares que ajudaram a escrever a história do povo de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos para fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Dentro do entendimento que Deus pode transformar os piores dos melhores, quero citar uma passagem em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Nesse texto, Davi está escondido na caverna de Adulão, pois Saul procurava a ocasião para matá-lo. Davi recebe o apoio de sua família naquele momento difícil, mas é surpreendido pela presença de 400 homens que se juntam a ele. O grande problema era que esses homens não eram guerreiros preparados para defender Davi. A Bíblia nos diz que esses 400 homens eram homens que se achavam em aflição, endividados e amargurados de espírito, e Davi se fez chefe deles. Você gostaria, em um momento tão difícil, de perigo, só poder contar com pessoas nesse estado? Você certamente já conviveu com pessoas em aflição, endividadas, amarguradas de espírito. É terrível. Imagine conviver e ser líder de 400 homens nesta situação. Davi começa a ensinar sobre fé, coragem e como guerrear. Ele conseguiu transformar a escória da sociedade em um exército de vencedores. Muitos criticam pessoas que outrora eram violentas, descontroladas, viciadas, pecadoras, por terem abandonado a vida de erros e se convertido. Dizem assim: estão se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo dentro da igreja. As pessoas desconhecem ou se esquecem das palavras de Jesus, que no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 31 e 32, nos diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Palavras de Jesus. Começamos a viver somente quando nascemos de novo. Chegou ao meu conhecimento um episódio fascinante acerca de um prisioneiro japonês que esperava a execução da sentença de morte proferida por um tribunal militar. Ocorre que uma cristã inválida propôs no seu coração corresponder-se com os prisioneiros como tarefa sublime. Como resultado do seu trabalho abençoado, muitos se converteram através dessas cartas cheias de compaixão. Alguém lhe sugeriu que escrevesse
a um detento na prisão de Nagoya. Ela assim o fez diversas vezes com o envio do Novo Testamento e folhetos evangelísticos. O condenado aceitou a Cristo e se tornou um novo homem. Conversão sincera e profunda que levou presos e até guardas da prisão a se converterem devido ao seu bom testemunho. Verdadeiramente, Cristo nos toma como somos e nos transforma naquilo que devemos ser. Por isso que o poder transformador de Cristo dá o significado real à vida. Depois da sua conversão e antes de ser executado, o detento leu o Novo Testamento todo e se impregnou dele inteiramente. Era um cristão tão maravilhoso que a igreja o recebeu como membro, mesmo na prisão. Quando chegou o dia da execução, foi-lhe ministrada a Santa Ceia pelo pastor. O pastor relatou que ele estava calmo, tranquilo e feliz. A seguir, testemunhou de Cristo diante de todos e com muita simplicidade e poder. Subiu os degraus cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Recusou o capuz preto quando quiseram colocar sobre a sua cabeça. Ele disse: não estou com medo. Eis aqui a conversão, transformando o implacável tragédia em triunfo inexplicável. Que esta mensagem tenha tocado o teu coração. Acredite, Deus transforma o homem pecador.